Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Fernanda. Boa noite. Tudo bom? Vamos esperar entrar mais um pouquinho de gente. Teve um pequeno atrasozinho aqui, mas tudo dentro do controle pra gente começar a nossa live. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem, ela tá boa, tá travando. Porque hoje eu tô fazendo num lugar diferente da casa. Aí não sei se a conexão, ela tá tão boa assim. Perfeito. Vou pedir para vocês enviarem a live, tá? Para outros amigos nutricionistas de vocês, que vocês conhecem, que vocês acham que tem interesse nesse assunto, pra gente poder alcançar mais pessoas na nossa live e difundir ainda mais esse conteúdo que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Boa noite. Essa é uma temática que é bastante frequente no consultório, né? Independente de qual nicho a gente trabalhe, mas é algo que a gente se depara constantemente no nosso dia a dia de consultório, que é justamente a ansiedade. Ela é bem frequente, acometendo, né, com qualquer pessoa. E no nicho feminino é algo que é bem marcante, sendo presente constantemente numa grande quantidade de público feminino. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Um pouquinho sobre ansiedade e como é que a gente pode contribuir para melhorar esse quadro dessas nossas pacientes que sofrem com distúrbio, né, e que esse distúrbio, consequentemente, impacta na qualidade de vida delas e impacta nelas conseguirem seguir um planejamento dietético também, ok? Então, vou começar a nossa live, certo? Pra gente começar e não se atrasar tanto e também vocês que já estão aqui, né, poderem ter acesso a esse conteúdo, a gente conversar e não ficar tão postergando assim. À medida que o pessoal for entrando, a gente vai tirando as dúvidas. Eu vou pedir para vocês que, se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aqui nos comentários, ou vocês deixam, porque eu vou desativar o comentário para poder facilitar a visualização das imagens que eu coloquei aqui, ou ao final vocês fazem as perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Mas aí no decorrer eu vou falando e no final a gente para poder fazer as perguntas certinho, tá bem? Então vamos lá, começando a compartilhar aqui mais um conteúdo para vocês. Então eu acho que o primeiro slide não poderia deixar de ser, né, a definição de transtorno de ansiedade. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria falar, né? Porque muita gente não sabe o que é o transtorno, confunde o transtorno com pequenos sintomas de ansiedade e são coisas que são completamente diferentes, né? É um diagnóstico feito pelo psiquiatra, é um diagnóstico médico, né? Não é um diagnóstico nutricional, não nos cabe fazer esse diagnóstico, mesmo que a gente perceba relatos do nosso paciente, principalmente quando a gente já atende o paciente há muito tempo, mas não nos cabe, o que nos cabe é fazer o encaminhamento para fazer o diagnóstico e aí, frente a isso, a terapêutica específica para isso. Mas a gente pode contribuir muito sim para as nossas pacientes que têm o transtorno. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele ocorre quando uma pessoa ela sente nervosismo, preocupação excessiva relacionada a diversas atividades e acontecimentos do dia a dia, né?
Quando o número de dias em que a pessoa ela tem ansiedade, ele é superior ao número de dias que ela não tem, por um período de pelo menos 6 meses ou mais. Então, se a pessoa sofre com essas crises de ansiedade com muita frequência, né, a quantidade de dias ela é superior à quantidade de dias que a paciente não tem, e isso por um período prolongado, né, mais superior de 6 meses, né, isso daí é o transtorno, é a definição do transtorno de ansiedade generalizada, que vai, através de critérios, né, ser avaliado pelo médico para se chegar a esse diagnóstico. Então, tem toda uma avaliação específica e detalhada através de questionários, de protocolos, para se chegar a essa definição, né, a esse diagnóstico, na verdade, dessa patologia. Várias são as causas do transtorno de ansiedade, desde traumas que a pessoa ela passou na vida dela, por exemplo, que podem estar gerando essa ansiedade nessa paciente, distúrbios hormonais, né, alteração na produção hormonal, na produção de neurotransmissores. A gente pode ter um impacto muito importante das deficiências nutricionais, contribuindo para o transtorno de ansiedade, as alergias alimentares contribuindo também para esse transtorno de ansiedade, e alterações a nível intestinal, que a gente vai falar bastante sobre isso também, contribuindo para a instalação da ansiedade nessas nossas pacientes, tá? Então, como eu tinha pontuado para vocês, o que é que a gente vai perceber, né? O que é que acontece no organismo desse paciente que tem ansiedade, por exemplo, que leva a ele desenvolver, né, bioquimicamente falando, né, através vamos dizer assim, da organização e da liberação ou não de neurotransmissores e de substâncias, como é que esse ambiente contribui para essas alterações orgânicas que caminham para a ansiedade, né? Então, primeiro ponto, a gente tem uma substância que a gente produz no nosso organismo que tem um efeito inibitório, tem um efeito de calma, de tranquilidade, por exemplo, que é o GABA. E o GABA é uma das grandes substâncias que ela está envolvida no transtorno de ansiedade. A gente poderia falar de duas grandes estrelas nesse contexto, e que inclusive são o centro do tratamento, né, tanto médico quanto nutricional especificamente, que são GABA e serotonina. Então, em relação a GABA, o que é que se observa, né? Que nesses pacientes a gente vai ter níveis centrais reduzidos de GABA, né? A gente vai ter uma redução desses receptores e uma redução da atividade desse GABA. Isso contribuindo para uma hiperatividade da condutância nervosa nos neurônios que favorecem a ansiedade. Em contrapartida, a gente também vai ter o quê? O estresse, muitas vezes o estresse associado ao ambiente que esse indivíduo ele está inserido, favorecendo a liberação de cortisol em excesso, e esse efeito excitatório desse cortisol também contribuindo para uma hiperatividade de condutância nervosa, favorecendo essa ansiedade. Também se fala muito na literatura, né, sobre os aspectos relacionados a uma reduzida produção de serotonina que esses pacientes eles apresentam. Então, GABA e serotonina, como eu falei, né, são um grande foco do tratamento. Inclusive, o grande foco do tratamento medicamentoso é aumentar esses níveis de GABA, aumentar esses níveis de serotonina, né? Em alguns pacientes, aumentar os níveis de dopamina, por exemplo, para se ter um controle mais específico da sintomatologia relacionada a essa ansiedade no paciente, ok? Então, se a gente falou que existem várias causas que estão relacionadas ao desenvolvimento dessa ansiedade, a gente tem que falar de alguns fatores que contribuem, né? Então, a gente tem os fatores nutricionais que contribuem para esse aspecto, né? A gente tem a questão intestinal também, que contribui para esse aspecto, e a gente não pode deixar de falar dessa relação que existe entre intestino e entre cérebro, ok? Então, nessa imagenzinha que eu coloquei para vocês do artigo, ela está mostrando essa conexão que existe entre o intestino e entre o cérebro. Então, nossos órgãos, eles estão, como já pontuo sempre isso para vocês, eles estão conectados, eles estão interligados e eles permitem a troca de informações entre eles. E o nosso intestino e o nosso cérebro também permitem essa troca de informações, né? Então, essa imagem ilustra muito bem como é que acontece essa conexão entre o intestino
e entre o cérebro. Então a gente tem aí, por exemplo, uma conexão direta através do nervo vago. A gente tem aí, por exemplo, a própria produção de corticosteroides influenciando diretamente na funcionabilidade desse intestino. A gente tem o metabolismo, a absorção de triptofano, por exemplo, acontecendo nesse intestino e favorecendo ou não a produção de neurotransmissores a nível intestinal e a nível cerebral também. A própria metabolização de fibras, que favorece aí o desenvolvimento de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, né, também estão relacionados a esse processo de conexão, uma vez que favorecem a produção de peptídeos a nível de trato gastrointestinal, que vão se conectar, né, vão enviar uma mensagem para o nosso cérebro em relação ao comportamento alimentar de fome e saciedade, por exemplo. Então, existe uma íntima relação entre intestino e entre cérebro. É só a gente parar para pensar quantas vezes, em momentos da nossa vida, que às vezes a gente não vamos falar do transtorno de ansiedade especificamente, mas em algum momento que a gente passa por um momento de ansiedade, então a gente vai fazer alguma prova, a gente vai se submeter a algum concurso, alguma seleção ou alguma coisa, alguma reunião de trabalho, por exemplo. E isso repercute na nossa função intestinal. Então, muitas pessoas, né, completamente, elas às vezes estão ansiosas e acabam tendo diarreia, tendo um aumento da frequência desse funcionamento desse intestino, por causa dessa íntima relação que existe entre intestino e entre cérebro. Então, mais uma vez, esses dois órgãos, eles se conectam, eles enviam informação um para o outro, né? E, consequentemente, se a gente vai ter um ambiente intestinal saudável, a gente vai ter uma sinalização cerebral diferente. Se a gente vai ter um ambiente intestinal que não é saudável, essa sinalização cerebral, ela vai ser outra. Então, a gente vai ter aí ambientes diferentes, favorecendo, consequentemente, as informações que são enviadas para o cérebro de forma diferente. E aí, minha gente, é onde a gente vai ter, em muitos casos, né, um processo de neuroinflamação acontecendo nos pacientes. E essa neuroinflamação sendo um fator favorável para o desenvolvimento da ansiedade ou para o comprometimento, o agravamento ou para perpetuação dessa ansiedade. Então, essa outra imagem que eu coloquei aqui para vocês ilustra basicamente isso. Quando a gente não tem, por exemplo, um ambiente intestinal saudável, onde a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal, onde a gente tem um aumento da produção de micro-organismos patogênicos, né? Nesse ambiente intestinal, a gente tem uma microbiota que ela não é saudável. Isso associado a quê? Associado ao padrão de alimentação que esse paciente, essa mulher, por exemplo, ela apresenta, ao uso frequente de antibióticos, de corticoides, de anti-inflamatórios, por exemplo, que essa paciente também ela possui, ao ambiente estressante que ela convive todos os dias, uma dieta pobre em fibras, pobre em fitoquímicos, compostos bioativos, rica em gordura saturada, rica em açúcar, rica em glúten, rica em caseína, rica em proteínas que causam um processo inflamatório e causam desregulação dessa função intestinal. Então, isso altera a permeabilidade, fazendo com que a gente tenha aí rupturas de proteínas que mantém a integridade desse intestino. Então, como vocês conseguem perceber nessa imagem, a gente tem aí um buraquinho, que é basicamente o que vocês já ouviram falar, né, sobre a síndrome de leaky gut, que é quando a gente tem aí, né, a ruptura de várias proteínas que mantém a integridade dessa barreira de mucosa, favorecendo o espaçamento, né, e a formação de buracos que tornam esse intestino hiperpermeável e, consequentemente, favorecendo a absorção de moléculas que não deveriam ser absorvidas e gerando um processo inflamatório a nível intestinal que vai ampliar para nível sistêmico. E hoje a gente está falando especificamente dessa correlação a nível cerebral, mas a gente sabe que outros órgãos também vão responder a essa interação intestinal, tá?
Então, esse ambiente desfavorável, além de alterar essa permeabilidade intestinal, também altera o quê? A microbiota, como eu falei para vocês, favorecendo o crescimento de micro-organismos que são patogênicos. Muitos desses micro-organismos que são patogênicos, eles também são micro-organismos que apresentam uma substância que causa um padrão inflamatório no nosso organismo, que é o LPS, né, o lipopolissacarídeos, que está presente na parede das bactérias que são gram-negativas. Então, quando essas bactérias morrem e liberam esses lipopolissacarídeos, eles se ligam a receptores que geram um processo inflamatório no nosso organismo. Em contrapartida, né, o que é que a gente ainda vai ver a mais? Esse ambiente desfavorável, né, em termos de microbiota, de uma microbiota desfavorável, também pode alterar o padrão de produção de serotonina a nível intestinal e também diminuir a biodisponibilidade de triptofano a nível cerebral. Isso mesmo. Então, o triptofano, ele vem da nossa alimentação, né? Ou ele pode vir também a partir de suplementação. Só que o que é que acontece? Quando esse triptofano ele é absorvido, ele pode seguir vias metabólicas diferentes. Uma das coisas que contribui para ele alterar seu padrão de metabolismo é justamente a microbiota não saudável. Então, esse triptofano, por exemplo, que vai ser absorvido a nível intestinal, se essa microbiota ela não é saudável, ele é desviado para uma rota metabólica, que é a rota das quinureninas. E a gente não vai ter o favorecimento à produção de serotonina. A gente não vai ter triptofano sendo enviado para o cérebro, né, para consequentemente a gente ter aí o favorecimento da síntese a nível cerebral de serotonina. A gente sabe que a serotonina que é produzida a nível intestinal, ela não tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Mas hoje a gente sabe que, 2 pontos, né? O triptofano, que é absorvido a nível intestinal, ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e isso contribui para o aumento da produção de serotonina no nosso organismo, já que ele é o precursor direto da serotonina. E um outro ponto, a gente sabe que essa serotonina, que ela é produzida a nível intestinal, ela consegue sim estimular a produção aqui em cima de serotonina a nível cerebral. Através de quê? Através justamente do nervo vago. Lembra que na imagem anterior que eu coloquei para vocês, existia uma conexão entre intestino e cérebro? Então, a produção de serotonina a nível intestinal, né, o aumento dessa produção de serotonina a nível intestinal, sinaliza para o cérebro aumentar a sua produção de serotonina a nível cerebral através dessa conexão via nervo vago. Só que isso a gente precisa de um ambiente intestinal saudável. Então, consequentemente, a alteração de permeabilidade intestinal e a desbiose vão favorecer um processo de neuroinflamação decorrente dessa produção de citocinas pró-inflamatórias aumentadas por esse desequilíbrio que é gerado, fora um aumento da atividade do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, favorecendo um aumento da produção de cortisol, que gera mais neuroinflamação no organismo das nossas pacientes. Então, a gente não pode esquecer de que nas nossas pacientes que sofrem com ansiedade, sofrem com transtorno de ansiedade, é extremamente importante a gente avaliar a função intestinal dessas pacientes para verificar, consequentemente, a presença de alteração de permeabilidade intestinal nessas pacientes, a presença de desbiose nessas pacientes e fazer a correção e o tratamento intestinal adequado, porque como a gente viu, tem uma correlação direta e a gente precisa melhorar esse padrão de funcionamento desse trato gastrointestinal, desse intestino, para minimizar esse processo de neuroinflamação que o intestino está promovendo no organismo dessa mulher. Nessa outra imagem que eu coloco aqui para vocês, ela mostra, né, claramente esse esquema de que quando a gente tem um intestino, né, um trato gastrointestinal em desbiose, isso favorece a inflamação, isso favorece um déficit de memória, anormalidades cognitivas, a ansiedade e a depressão.
O contrário a gente vai ter quando a gente tem um ambiente saudável, né? Quando a gente tem um ambiente intestinal saudável. Então, é mais uma imagem de um outro artigo corroborando a importância da saúde intestinal em tratamentos de desordens neurológicas. E hoje, especificamente, a gente está falando da questão da ansiedade, ok? Então, como é que a gente pode pensar, por exemplo, nessa avaliação dessa paciente em relação à presença de desbiose, de alteração de permeabilidade intestinal? Tá? Como a gente aqui está falando de saúde da mulher, eu já preciso dizer para vocês o seguinte, que já é muito consolidado na literatura que mulheres que apresentam síndrome dos ovários policísticos, miomas, pólipos, que apresentam endometriose, que apresentam adenomiose, são mulheres que apresentam também disbiose. Então, consequentemente, se a sua paciente tem alguma dessas doenças ginecológicas, você vai precisar tratar o intestino também dessas pacientes, porque a gente sabe também que esse padrão intestinal vai alterar também a qualidade de vida dessas doenças, dessas pacientes, e, consequentemente, vai impactar diretamente na piora do quadro da patologia que essa paciente ginecológica apresenta. Ainda mais se essa paciente, além de ter uma patologia ginecológica, ela também sofre com ansiedade, que é muito comum em todas essas mulheres, em todas essas patologias que eu falei pra vocês, a gente ter como comorbidade associada à ansiedade, justamente por causa dos desequilíbrios hormonais e das alterações a nível intestinal que acontecem no organismo dessas mulheres e favorecem, tá? Eu poderia dizer pra vocês que, por exemplo, a endometriose é muito clássico as pacientes apresentarem depressão ou transtorno de ansiedade por causa da endometriose. E às vezes essa ansiedade ela vem antes do diagnóstico da doença, para vocês terem ideia. E às vezes eu já atendi paciente em muitos casos que o único sintoma que a paciente tinha, ela não sofria com dor, para fazer cocô, não sofria com dor para fazer xixi, com nada disso, mas ela tinha um histórico de ansiedade e um histórico de depressão e um histórico de fadiga crônica muito grande. E num exame de rotina que ela foi fazer, ela descobriu a endometriose, para vocês terem ideia, né? Então ela não sofria com sintomas clássicos, ela sofria com outros sintomas que são comorbidades da endometriose, né? Mas como é que a gente pode avaliar ainda mais essa nossa paciente, principalmente se a gente está tratando uma mulher, por exemplo, a questão de emagrecimento, ela não apresenta nenhum distúrbio ginecológicos, que a gente já sabe que é clássico de ter disbiose. Mas o que é que a gente pode investigar na nossa paciente? Né? Em muitos casos de pacientes que sofrem com acne, com cansaço, com constipação, diarreia, produção excessiva de gases, principalmente se esses gases apresentam mau cheiro, sensação de barriga inchada, essa distensão abdominal, pacientes que apresentam vaginose bacteriana, vaginose fúngica, por exemplo, candidíase, são pacientes que apresentam disbiose. Pacientes que apresentam feridas na pele, que apresentam micoses na pele, por exemplo, micoses no couro cabeludo, são pacientes que também apresentam desbiose a nível de trato gastrointestinal. Fora que as deficiências nutricionais, elas também podem gerar desbiose no paciente, porque pode alterar a permeabilidade intestinal nesse paciente e favorecer uma alteração de microbiota também nos nossos pacientes. Então, a gente pode investigar através do questionário de rastreamento metabólico, através do questionário de desbiose, a presença de desbiose nas nossas pacientes, investigando esses sintomas, a severidade com que eles aparecem e a frequência com que eles aparecem também. A gente não pode esquecer nunca de, na nossa avaliação, né, sempre mostrar para a nossa paciente a nossa escala de Bristol, para avaliar, né, a característica dessas fezes, até porque a nossa paciente ela pode relatar bastante para a gente a questão de ter um funcionamento diário desse intestino. Mas como é a característica dessas fezes, né? Ter um funcionamento diário não necessariamente significa que ela tem um padrão de fezes adequadas, porque ela pode ter o que a gente chama de constipação funcional, que é quando a gente tem aquele funcionamento diário, mas a gente tem um padrão de fezes tipo 1 e um padrão de fezes
tipo 2 nessa paciente, né? Mas se a gente tá falando de desbiose, a gente sempre lembra muito de constipação, né? Mas a gente tem que lembrar que diarreia também favorece o ambiente desbiótico. Então, padrões de fezes tipo 6, padrão de fezes tipo 7, por exemplo, que tem uma característica mais diarreica, também vão estar favorecendo esse ambiente de desbiose, né? Só para frisar para vocês, mas acredito que a maioria já tem isso em mente, o ideal é que as pessoas elas tenham um padrão de funcionamento diário, com fezes tipo 3 e fezes tipo 4, tá? Se a gente tá observando algo diferente disso, a gente tem um padrão de funcionamento inadequado e a gente precisa investigar quais são as causas relacionadas a esse padrão de funcionamento inadequado para a gente poder tratar essas causas e resolver, né, o funcionamento desse intestino, resolver essa permeabilidade intestinal nessas pacientes e resolver também essa desbiose nessas nossas pacientes, ok? E aí, como que é feito o tratamento dessas nossas pacientes, né? Então, vamos entrar nessa parte que ela é muito importante, tá? Então, o que é que a gente percebe? Né? A paciente, quando ela sofre com transtorno de ansiedade, o médico prescreve para ela o quê? Como eu falei para vocês, o centro do tratamento é GABA e serotonina. Então, é muito prescrito para as nossas pacientes inibidores de recaptação de serotonina, como eu pontuei para vocês, inibidores de recaptação de dopamina, por exemplo, medicamentos que vão atuar diretamente nos receptores de GABA, tá? Então, são medicamentos que vão estimular, né, a manutenção de níveis por mais tempo de serotonina na fenda sináptica para garantir mais bem-estar nesse paciente, mais tranquilidade, mais calma, menos agitação, por exemplo. Só que o que é que a gente percebe? Esses medicamentos, eles têm uma eficácia, mas em contrapartida, eles também são medicamentos que estão extremamente associados a quê? Associados a alguns efeitos deletérios. Então, são medicamentos que a gente vai ver que muitas vezes a paciente desenvolve tolerância a eles, desenvolve dependência. Eles têm uma sedação que é muito intensa, então muitas pacientes, elas ficam sonolentas ao longo do dia. Prejudica a cognição dessas pacientes, então tem um prejuízo cognitivo também. Em alguns casos, a gente vai perceber um prejuízo motor dessas pacientes. Então, é muito comum a gente observar o quê? Se vocês atendem pacientes com ansiedade, que fazem uso de medicação, geralmente são pacientes que são polimedicamentosas, né? Elas não são pacientes que utilizam apenas um único medicamento, justamente por causa disso. Porque o efeito, muitas vezes, dessas medicações causam prejuízos que comprometem a rotina dessa paciente, a qualidade de vida. Então, a paciente fica sonolenta, com dificuldade de trabalhar e de executar as atividades do dia a dia delas. O que é que o médico faz? Ele acaba passando uma outra medicação que atua também a nível do sistema nervoso, só que agora para manter a paciente mais em estado de alerta e acordada. Então, muitas vezes é feita a inversão no horário da medicação, da dosagem, para ser incluído 2 medicamentos. Um que causa esse efeito um pouco mais depressor e um outro que vai dar esse estado mais de alerta que a paciente precisa para o dia a dia, tá? Só que aí a gente precisa fazer uma reflexão melhor sobre isso e sobre a nossa atuação frente aos nossos pacientes, ok? Então, vejam só, esses medicamentos, eles estão favorecendo o quê? A produção de serotonina. A gente sabe que essa paciente, ela tem um déficit, muitas vezes, na produção de serotonina e também uma alteração nessa função e nessa produção do GABA, tá? Serotonina e GABA são substâncias que a gente produz, a gente deveria produzir em doses adequadas no nosso organismo, né? Então, o que é que está por trás, por exemplo, dessa baixa produção? Muitas vezes são deficiências nutricionais. Então, para a gente produzir qualquer substância no nosso corpo, inclusive neurotransmissores, a gente precisa dar o suporte nutricional para o organismo produzir essas substâncias. Então, existem muitos casos, né, e a maioria dessas pacientes que chegam pra gente, principalmente pacientes de primeira consulta, são pacientes que têm um aporte nutricional inadequado. Ela não fornece para o organismo dela, né, as substâncias que são necessárias para o próprio corpo produzir serotonina, para o próprio corpo produzir GABA, né,
E outro ponto, são pacientes que estão extremamente inflamadas, que estão em contato direto muitas vezes com disruptores endócrinos, que fazem com que os próprios receptores desses neurotransmissores estejam defeituosos. E aí o que a gente percebe? Muitas vezes essas pacientes que chegam pra gente são pacientes que estão há anos utilizando medicação para ansiedade. Mas todo esse tratamento relacionado a suporte nutricional para estimular o próprio corpo a produzir esses neurotransmissores não existe. E muitas pacientes elas vão continuar com o uso crônico dessas medicações para o resto da vida e não vão sair dessas medicações porque ela não desinflama o organismo dela, ela não trata o intestino dela e ela não fornece para o organismo dela os nutrientes que são importantes para o próprio corpo produzir serotonina e o próprio corpo produzir GABA. Então, se a gente pega uma paciente que o padrão de alimentação dela, por exemplo, aquele padrão clássico de no máximo consumir feijão e arroz e carne, né? E ainda por cima de se entupir de fast food, de produtos industrializados, de produtos ricos em gordura, em produtos ricos em açúcar, ela nunca vai estar fornecendo esses nutrientes para o organismo dela. Então é um paciente que o médico vai ter muita dificuldade de tirar ela da medicação e que ela não vai conseguir muitas vezes sair dessa medicação, porque ela não está dando suporte nutricional que o corpo precisa para produzir sozinho essas substâncias. E é aí que entra a gente, é aí que entra o nutricionista, né? Como um agente de transformação para a gente fornecer esses nutrientes, ajustar a dieta, ajustar a suplementação, para a gente conseguir estimular a própria produção do organismo de serotonina, de dopamina, de GABA, né? Desinflamar esse organismo através de uma dieta anti-inflamatória, através de uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo, de um detox que a gente pode estar fazendo nessa nossa paciente, ok? Então, como o intestino a gente viu que é um grande centro de saúde do organismo e de integração com o cérebro e que se o organismo, né, se o intestino ele está inflamado, isso vai favorecer um processo de neuroinflamação, a gente precisa tratar dessa saúde intestinal. Essa paciente, para ela controlar essa ansiedade, tratar esse intestino vai ser fundamental. E como é que a gente pode fazer isso? Através de uma alimentação específica. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui, tá? Que é a dieta do Mediterrâneo, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta detox. Mas essa paciente, ela pode, por exemplo, talvez ter uma síndrome do intestino irritável também. Então, a gente vai precisar, às vezes, trabalhar uma dieta low food maps, uma dieta isenta de glúten. Então, a nossa avaliação da nossa paciente vai fazer com que a gente determine a melhor estratégia nutricional a nível dietético para a gente compor a dieta dessa paciente, tá? Além disso, existem outras substâncias que também, dependendo das características da nossa paciente, a gente vai poder estar selecionando. Primeiro ponto, água, independente da patologia que a paciente apresentar, é fundamental para essa funcionabilidade desse intestino. Então, essa paciente precisa ingerir a quantidade de água correta e ser orientada para isso, frisar muito bem a importância, aquele cálculo básico que a gente já sabe, de hidratação, 35 ml pelo peso da paciente, para a gente poder orientar qual o volume que ela deve ingerir ao longo do dia e fracionar esse conteúdo de água. Glutamina vai ser muito interessante para tratar a permeabilidade intestinal dessa paciente, tá? Então, aqueles buraquinhos que a gente viu, que a gente observa nessa síndrome de leaky gut, a glutamina atua para recuperar essa parede intestinal e essa barreira de mucosa. O óleo de orégano, o óleo de coco, o óleo de alho, eles vão ser muito interessantes, principalmente para quando a paciente ela sofre com uma desbiose fúngica ou uma desbiose bacteriana, porque esses óleos eles vão atuar como antifúngicos e antibacterianos também, tá? O extrato de alecrim, o extrato de pau d'arco são outras substâncias que a gente pode prescrever que também tem ação antibacteriana e tem ação antifúngica também. Então, a gente pode estar aí recuperando, né? Então, a gente precisa tratar essa permeabilidade intestinal, a gente precisa matar os micro-organismos patogênicos. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, com esses extratos. A berberina é um outro extrato que tem ação antifúngica e antibactericida também.
então a gente pode também estar utilizando ela. A gente pode utilizar o biointestino para as nossas pacientes, que é um ativozinho que atua muito nessa recuperação dessa mucosa intestinal, reduz a distensão abdominal e, como eu já tinha pontuado para vocês numa outra live, ele tem uma ação bactericida seletiva de bactérias gram-negativas. A gente tem a biotina, que é uma outra substância, uma vitamina que tem ação antifúngica quando utilizada em altas doses, não é em doses baixinhas que a gente vai ter essa ação antifúngica dela. E probióticos específicos. Probióticos específicos que a gente pode estar selecionando de acordo com a patologia de base que essa paciente apresenta e de acordo também com a presença de ansiedade, obviamente. Então, a gente tem cepas específicas que estimulam a produção, inclusive, de serotonina, de dopamina, de GABA no nosso organismo. Vê que coisa legal. Então, o que é que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver medicamento inibindo a recaptação de serotonina, inibindo a recaptação de dopamina, que é o que o médico prescreve para o nosso paciente. E o que é que a gente tem? A gente tem cepas de micro-organismos que estimulam a produção endógena de serotonina, de dopamina e de GABA. Então, a gente vê aí o papel, como a gente pode estar atuando. Já uma primeira substância aí que a gente pode estar prescrevendo para os nossos pacientes que vai ter esse impacto. E aí eu coloquei uma imagenzinha muito legal de um artigo científico mostrando justamente isso para vocês. Embaixo vocês vão ver, né, as cepas dos micro-organismos e cada neurotransmissor que esse micro-organismo induz à produção. E a atuação é diretamente, como eu falei para vocês, via nervo vago. Então, lembra, neurotransmissor que é produzido a nível intestinal, ele não tem a capacidade de viajar a corrente sanguínea, atravessar a barreira hematoencefálica para chegar no cérebro. Então, a atuação dele é através da estimulação via nervo vago, enviando a mensagem para o cérebro para estimular a produção cerebral desses neurotransmissores. Então, os probióticos favorecem a produção do neurotransmissor a nível intestinal. Esse neurotransmissor aumenta sua concentração a nível intestinal. Isso estimula o nervo vago a enviar a mensagem para o cérebro, para aumentar a produção no cérebro de neurotransmissor também, tá? Então, essas cepas são cepas que a gente pode pensar, por exemplo, montar num pool de probióticos para os nossos pacientes que sofrem com ansiedade, tá? Pra gente poder melhorar o quadro dessa paciente e também minimizar a utilização de medicação na nossa paciente, né? Contribuir para a gente conseguir tirar ela da medicação. Esse é o objetivo, né? O objetivo é que a paciente utilize por um intervalo de tempo, porque é necessário, mas ela saia dessa medicação. Isso tratando esse ambiente corporal, com certeza ela vai sair, né? E o que é que a gente mais pode pensar, incluir na alimentação dessas nossas pacientes, né? Que estratégias eficientes para a produção de neurotransmissores e, consequentemente, melhora da ansiedade a gente pode estar pensando. Então, coloquei uma listazinha aqui para vocês, tá? Para a produção de serotonina, por exemplo, a gente precisa do zinco, do magnésio, do cromo, do ferro, do cálcio, da vitamina D, da vitamina C, das vitaminas do complexo B, a gente precisa de triptofano e a gente precisa de ômega 3. Então, a gente pode pensar tanto nos alimentos que são fontes desses nutrientes para a gente inserir na rotina dietética da nossa paciente, quanto a gente pode pensar numa suplementação estratégica para favorecer esse aumento da produção de serotonina nas nossas pacientes, tá? Pontos importantes que a gente precisa frisar aqui para vocês, certo? A gente pode trabalhar diretamente com a suplementação, como eu tinha pontuado. Só que o que acontece? Quando a paciente está fazendo uso de medicação especificamente, não é, vamos dizer assim, não é a melhor estratégia fornecer esses nutrientes a nível de quantidade terapêutica na forma de suplementação, porque isso pode favorecer uma síndrome serotoninérgica na paciente e piorar o quadro da paciente. Então, no caso da paciente que está fazendo utilização de medicamento, a melhor estratégia é a gente inserir alimentos que sejam fontes desses nutrientes para estimular a produção endógena da serotonina, por exemplo, tá?
Um outro ponto também, vamos fazer uma outra hipótese. A nossa paciente, ela sofre com ansiedade, mas ela não está fazendo uso de medicação porque ela faz acompanhamento psicológico, o tratamento dela é a terapia. Então, a gente pode pensar no suporte nutricional em termos de suplementação para essa paciente com esses nutrientes, tá? Só que vamos pensar no seguinte, existem etapas para a gente poder chegar a estimular essa produção endógena de serotonina, tá? Ou de qualquer outro neurotransmissor. Isso por quê? Lembra que eu falei para vocês que em muitos casos essa paciente, ela vai apresentar a desbiose. E lembra que a gente viu no iniciozinho da nossa aula que quando a paciente tem desbiose, o triptofano ele é desviado para uma outra rota metabólica que não é a produção de serotonina. Então, consequentemente, se essa paciente está sofrendo com desbiose, no primeiro momento a gente vai tratar esse intestino, tratar essa desbiose nessa paciente, para depois pensar no suporte nutricional que vai favorecer, por exemplo, a produção de serotonina. Então, não adianta, por exemplo, suplementar triptofano para uma paciente que está com desbiose e alteração de permeabilidade intestinal. Primeiro você trata essa desbiose, essa alteração de permeabilidade intestinal, para depois você pensar, por exemplo, na suplementação de triptofano para essa paciente, ok? Vamos ver aqui outros nutrientes que são interessantes também. No caso aqui eu coloquei para vocês o GABA. Então, para a produção de GABA, o que é que o organismo da gente precisa? De glutamina, de B6, de B9, de B12 e de taurina. Então, tanto via suplementação quanto via alimentação, a gente pode pensar também, né? Colocar alimentos, mais uma vez, que tenham esses nutrientes e, consequentemente, favorecem a produção de GABA. Para a produção de dopamina, precisamos de tirosina, de vitamina B6, de vitamina B9, de magnésio, de ferro. E para a produção de noradrenalina, de cobre e de vitamina C. Percebe quantos nutrientes são importantes e necessários dentro das rotas metabólicas para a gente conseguir produzir neurotransmissores de forma adequada? Aí você percebe que se a paciente não tem uma alimentação com esse suporte nutricional, essa paciente não consegue produzir sozinha esses neurotransmissores e, consequentemente, é uma paciente que vai viver dependente de medicação e não vai conseguir melhorar esse quadro de ansiedade. Oi, vocês estão me ouvindo, minha gente? Deixa eu ativar os comentários aqui só para vocês me darem um feedback, porque minha conexão tinha caído. Falem pra mim se vocês estão me ouvindo agora, se tá travando. Eu pra ver se vai. Troquei, coloquei aqui a outra internet. Tá travando ainda? Melhorou? Tá travando ainda, pessoal? Faz um aceno, um legal, qualquer coisa. Só pra eu poder continuar e vocês não perderem. Melhorou? Certo. Então, vamos seguir aqui. Eu vou desativar um pouquinho pra gente poder caminhar. Então, percebem que se a gente não tem esse suporte, consequentemente, o corpo não consegue produzir essas substâncias sozinho. E essa paciente, ela vai ter dificuldade de sair dessa medicação. Então, é preciso desse suporte desses nutrientes via alimentação ou via suplementação. Só que no caso da paciente que está fazendo o consumo de medicamento na forma de suplementação, né, não é interessante para a gente não gerar distúrbios que piorem o quadro dessa paciente por um excesso de neurotransmissor no organismo. Então, a gente coloca alimentos que tenham esses nutrientes. Mas na hora que a paciente começa a fazer o desmame, até para ela sentir menos o efeito do desmame da medicação, a gente pode começar a fazer a suplementação específica, mesmo ela utilizando o medicamento. Então, essa suplementação no paciente que faz utilização do medicamento, ela vai entrar quando? No momento do desmame do medicamento. Até lá, você vai prescrever os nutrientes na forma de alimento, selecionando o alimento que tem B9, que tem B6, que tem ferro, que tem tirosina, por exemplo, para compor a dieta da paciente, ok?
Além disso, né, além de falar de nutrientes especificamente, eu trouxe para vocês 2 fitoterápicos que são extremamente interessantes para a gente poder estar utilizando na paciente que não faz uso de medicação, mais uma vez. Então, se é aquela paciente que sofre de ansiedade, ela não faz uso de medicamento, ela está fazendo o tratamento apenas com terapia, então a gente pode pensar na prescrição dos fitoterápicos para essa paciente. Eu trouxe 2 hoje para a gente falar sobre eles, tá? Mas existem várias outras plantas, outras ervas que a gente pode estar inserindo dentro desse contexto para paciente, tá? Coloquei aqui para vocês a dosagem também e vou detalhar um pouquinho mais sobre eles. Então, o Croxativus, certo? Ele é também chamado de açafrão verdadeiro. Ele é obtido a partir de onde? Então, nessa imagenzinha vocês conseguem visualizar bem. A gente tem uma florzinha, né? Que é a flor do crocus, do açafrão verdadeiro, na verdade. Que ela tem esse pistilozinho, que é vermelhinho. Parece com a nossa papoula daqui, para quem conhece a papoula. Então, o formato da flor parece com uma papolinha. Então, esse pistilozinho, ele contém o Croxativus. Então, é extraído o Croxativus desse pistilo. E o Croxativus, qual vai ser o papel dele, a importância dele a nível neurológico, né? Aqui ele tem várias aplicações que tá descrito nesse esquema para vocês, mas vamos falar só da parte neurológica. Então, a nível neurológico, ele consegue ser utilizado muito para o tratamento de esquizofrenia, de ansiedade e de depressão. Falando especificamente da ansiedade, como é que a gente vai ver a atuação dele? Então, o Croxativus, ele atua como inibidor de recaptação de serotonina também. Então, isso é uma das funções que ele apresenta. Outro ponto também é que a gente vai observar uma redução do estresse, né, da produção de cortisol com a utilização do Croxativus. Além disso, a gente vai perceber uma redução do estresse oxidativo e uma ação anti-inflamatória, que vai beneficiar esse paciente que sofre com ansiedade. Coloquei mais embaixo para vocês um artigo que fez, por exemplo, comparativo do Croxativus com a fluoxetina, que é um dos medicamentos clássicos, que também é um inibidor de recaptação de serotonina, que é utilizado no tratamento de ansiedade para muitas pacientes e é utilizado para muitas pacientes que sofrem também de transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Então, é uma medicação clássica para esse público, então a gente poderia extrapolar essa questão do Croxativus para essa paciente que sofre de transtorno disfórico pré-menstrual, por exemplo, também. Tá? Então, no comparativo, se viram que os resultados eles foram semelhantes em melhora do quadro da paciente que sofre, nesse caso aqui, de depressão, tá? E com menos efeitos colaterais comparado à medicação. Então, o interessante dos fitoterápicos, né, além de ter toda uma série de funcionalidades que eles apresentam, importantes, é que os fitoterápicos, eles trazem menos efeitos adversos ou não tem efeito adverso, tá? Quando comparado com o medicamento. Então, aqueles efeitos de sedação, de dependência, de prejuízo cognitivo, por exemplo, não é visualizado com fitoterápico. Então, isso é muito interessante e mostra que a gente consegue tratar através de uma planta, através de uma erva a paciente, sem comprometer a qualidade de vida e a função dela ao longo do dia, tá? No caso do Croxativus, o extrato deve ser padronizado a 0,3% de safranal, que é o composto bioativo que está presente no crocus. Isso a gente, na hora que faz a prescrição, tem que descrever qual é essa padronização que a gente deseja, tá? E a gente pode prescrever 90 miligramas 2 vezes ao dia para essa nossa paciente. A outra plantinha que eu trouxe aqui para vocês, que também tem uma ação muito legal, é a Magnolia officinalis, tá? A Magnolia officinalis, ela tem neolignanas na sua composição. Também são substâncias que são extraídas de uma flor. Também coloquei a florzinha aqui para vocês observarem. Então, essas neolignanas, a gente tem 2 específicas, que é o magnolol e o vai ser um trava-língua. Magnolol e ronoquiol. Então,
essas duas substâncias são os dois compostos bioativos que vão ter os efeitos a nível de desordens cerebrais. Então, elas vão atuar, por exemplo, tanto nas células neurológicas, como elas vão atuar também nas células endoteliais microvasculares do cérebro, tá? Favorecendo, por exemplo, a uma regulação dessa função neuronal, a uma redução dessa neurotoxicidade, tá? A gente vai ter aí uma redução da apoptose também acontecendo, uma normalização do suporte de glicose, por exemplo, para o cérebro, uma função antioxidante, uma função anti-inflamatória, uma redução de produção de corticosteroides. Então, favorecendo um ambiente cerebral saudável. Então, sendo utilizado também muito para tratar a ansiedade. No caso da Magnolia officinalis, a gente vai ter extratos com concentrações diferentes de cada uma dessas substâncias. Então, a gente pode fazer a prescrição com extrato de ronoquiol ou com extrato de magnolol. E aí, consequentemente, a quantidade de substância vai ser diferente. Se você for fazer a prescrição do extrato seco a 2% de ronoquiol, então você vai prescrever de 150 a 750 miligramas por dia. E do extrato seco a 2% de magnolol, em torno de 150 miligramas a 750 miligramas por dia. Então, são duas plantinhas dentro da infinidade de possibilidades que a gente tem, junto com todos aqueles nutrientes. Eu coloquei para vocês ali, basicamente, quais são os nutrientes que são interessantes para a produção de cada um neurotransmissores, tá? Mas, principalmente quando a gente estiver falando de transtorno disfórico pré-menstrual e a gente estiver falando de tensão pré-menstrual dentro da formação de saúde da mulher, a gente vai falar desses nutrientes, a gente vai falar da dosagem específica de cada um desses nutrientes, das vias metabólicas detalhadamente, para vocês entenderem o papel de cada um deles e a quantidade, horário, toda essa forma de prescrição que vai ser necessária e de outros fitoterápicos que a gente vai poder utilizar nessa paciente, porque é um paciente que sofre muito de ansiedade e, como eu falei, nossas pacientes ginecológicas, a ansiedade é uma comorbidade associada. Então, a gente não vai conseguir uma adesão ao tratamento, uma adesão ao planejamento dietético, que em muitos casos é um planejamento dietético que é restritivo, se a gente não tiver uma saúde emocional associada. Então, a gente vai precisar tratar dessa ansiedade dessa paciente para ela conseguir ter um bom resultado a longo prazo e, de uma forma geral, melhorar a ansiedade mesmo, porque ela compromete a qualidade de vida de qualquer mulher, ok? Então, hoje é o que a gente tinha para conversar sobre ansiedade, como é que nós nutricionistas podemos atuar frente a essa ansiedade com estratégias que são eficientes para minimizar essa ansiedade, melhorar a qualidade de vida dessas nossas pacientes, né? E não fazer dessas pacientes reféns de medicamento para o resto da vida delas, né? E aí, deixa eu só parar de compartilhar aqui. E aí, com esses nutrientes, com o suporte nutricional adequado, né, com a alimentação adequada, a gente vai conseguir fornecer um ambiente favorável para o próprio organismo conseguir produzir essas substâncias e essa paciente ela não ficar refém de medicação, ok? Vou abrir aqui os comentários novamente. E aí eu queria saber de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa sobre a ansiedade, sobre algum nutriente, alguma outra planta que a gente não comentou aqui, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto. Acho que vocês estão bem sabidos de ansiedade, né? Ou a minha explicação, ela também foi muito boa, ou vocês já sabiam de muita coisa sobre ansiedade que a gente não tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu acho que é um assunto que é muito pertinente e muito importante, até porque vem crescendo muito, né, o quantitativo de pessoas diagnosticadas com ansiedade, tá? E a gente precisa
entender e dar um suporte nutricional e trabalhar dentro dessa área, uma vez que a nutrição ela tem íntima correlação com isso, tá? Só tem uma pergunta aqui, deixa eu só perguntar, Gil, só para quem possa entender melhor. Utilização de suplementação precisa ser sem isso, Fernanda. A suplementação, tanto suplementação quanto fitoterápico, você só vai fazer na paciente que não faz uso de medicamento. Ou quando a paciente, ela está fazendo o desmame do medicamento. Então, ela já começou a reduzir a dose por orientação médica para fazer a retirada desse medicamento. Então, nunca é feita abruptamente, né? O médico, ele não manda tirar o medicamento de uma vez. Ele vai reduzindo. Então, se a paciente tomava 50 miligramas, passa para 25, depois passa para 10 e assim por diante até tirar o medicamento para ela não sofrer efeitos severos, né? E tem algumas pacientes ainda assim que sofrem. Então, nesse momento do desmame, a gente pode fazer a prescrição do fitoterápico ou a gente pode fazer a prescrição do suplemento, tá? Agora, isso não impede que a gente utilize os nutrientes na forma de alimento e que a gente utilize as plantas na forma de chá, tá? Essas plantinhas que eu falei para vocês, a magnólia, o crocus, a gente pode fazer a prescrição na forma de chá, porque a concentração do princípio ativo no chá vai ser muito menor, né? Como se fosse um alimento. Então, consequentemente, não vai ter efeitos colaterais da utilização na forma de chá. Então, na forma de chá poderia ser feita a prescrição, só não na forma de extrato, ok? Mais alguma dúvida? Então, boa noite, espero que todos tenham gostado. Nos encontramos na próxima semana, nesse mesmo bate-canal, aqui no perfil do Instagram, pra gente conversar um pouquinho mais sobre saúde da mulher. Então, quinta-feira teremos mais um tema, mais uma live. E lembrando que se vocês tiverem interesse em algum tema específico, manda no inbox, deixa nos comentários da live que vai ficar salva, que aí a gente vai trazer esse tema aqui para vocês. Então, pensa aí no que é que vocês têm de anseio, de conhecimento sobre saúde da mulher. Sobre alguma planta específica, sobre alguma patologia, sobre algum ativo. Coloca pra gente aqui que a gente vai trazer para discutir, para conversar com vocês, tá bom? Beijo e boa noite. Obrigada, meninas.